lá no Rio Comprido, onde eu sou nascido criado, Carlos também. E surgiu um assunto lá sobre essa pessoa não é evangélica, sobre a obra de Deus, fidelidade na obra de Deus. E até um versículo que Davi fala que o zelo pela a tua obra me devorará. Eu fico imaginando como Davi sofreu, ele as coisas certinhas. Já naquela época tinha gente fazendo a coisa de qualquer maneira. Então a pessoa falou assim, houve um assunto lá que não veio ao caso, a pessoa falou assim, está parecendo, falou de uma pessoa, está parecendo um valdezinho que andava com uma cruz de madeira no peito, e ele era muito religioso, e no final, aos 18 anos, a uma gandaia, tinha 3, 4 mulheres. A pessoa falou isso, eu estou com 43 anos. A minha mente se transportou aí uns 35 anos atrás, e eu me lembrei de quando eu tinha uns 7, 8 anos. Realmente havia um rapazinho chamado Valdizinho. O nome dele era Valdinho, mas ele era criado pelas tias deles que o chamava amorosamente de diminutivo Valdizinho. E ele realmente, quando ela falou isso, a pessoa me veio aquela imagem lá de 35, 36 anos atrás. Eu lembrei que o Valdizinho, ele carregava uma cruz realmente de madeira, de um cordão, uma cruz enorme de madeira. Eu não tinha assim uma intimidade muito com ele, apesar de sermos vizinhos, mas realmente, aos 18, 19 anos, ele caiu mesmo na batalha, largou aquela religiosidade de lado, e tinha umas 3 ou 4 mulheres, e viveu uma vida assim meio alavanqueira. Só que essa pessoa, ela falou num ar meio de deboche. Aí eu lembrei de Eclesiastes, capítulo 3, que diz que há momento para tudo. Há momento para você plantar, regar, colher. Há momento para você nascer, momento para viver e morrer. Há momento para se calar, mas há momento também para você falar. E eu senti que aquele momento era para mim falar. Eu falei assim, o assunto tinha um cunho de deboche. Eu falei assim, olha, o povo assírio, porque essa pessoa, tem gente que quer ensinar e não sabe nem para si. Então, aí eu falei, ela tinha falado do negócio de Israel, eu falei, o povo assírio era considerado os inimigos mais cruéis de Israel. Porque quando eles lançavam mão de seus adversários, inclusive da nação de Israel, eles empalavam os seus inimigos. Você sabe o que é isso? Pegava tipo uma estaca dessa aí de um morão desse aí, onde passa o arame farpado, só que grande, 4, 5 metros, afiava aquilo, igual um espeto de churrasco gigante, com a espada, deitava-se o inimigo, 2 camaradas seguravam uma perna direita, 2 na esquerda, mais 2 no braço, no outro, e puxava a cabeça para lá. E um pequeno grupo de 3 ou 4, com aquela estaca, introduzia pelo ânus, e quando chegava mais ou menos, subindo na altura do peito, propositadamente dava uma curvaturazinha nela para evitar o coração. E quando ela saía aqui pela virilha, pela axila, eles cavavam um buraco e botavam aquilo ali, a camarada espetava, o ânus saiu um espeto grande, ou salsichão aí, e espalhando aquilo pelo caminho, aonde o exército assim passava. Porque
a ideia era causar terror, medo, demonstrar um espírito de crueldade, tipo assim, não se meta conosco. Nós chegarmos, convento já desde longe. É mais ou menos esse o recado. Já o romano já tratava diferente. O romano, ele crucificava. Exemplo maior, Barrabás. Barrabás, a Bíblia diz que era, a Bíblia mesmo diz que não era nenhum santinho que ia para a cruz, não. A cruz, ela é símbolo, eu falei ontem aqui, da aflição e sofrimento, mas na morte de cruz, aqui, a cruz representava naquela época a maldição, né, a escória, o lixo de esgoto da sociedade que ia parar nela. Barrabás, ele era um assaltante conhecido da época, seria aí nos anos 60, como foi em São Paulo, o bandido da luz vermelha que entrava nas casas aterrorizando e matava as mulheres. Como nos anos 70, aquele famoso assaltante de banco, Lúcio Flávio, aqui no Rio de Janeiro. Então, entendeu? Barrabás era um assaltante conhecido e era ele que reina, irmãos. Então, a cruz, neste caso ali para Roma, quem ia para ela é aqueles considerados maldito, não presta para nada, assaltante, estuprador, homicida, era eles que iam para a cruz. Então, eu falei ali. Aí entrei no assunto do Valdizinho. Eu falei, olha, e o Valdizinho? Então, quando o Valdizinho ele carregava uma cruz grande de madeira no peito, simbolizando ali uma religiosidade talvez dele, eu enxergo que ele carregava um grande símbolo de maldição no peito, que a Bíblia diz que maldito aquele que era pendurado no madeiro. Então talvez seja isso, porque o Valdizinho aos 18, 19 anos caiu na bandalha, porque na verdade o culpado não foi ele, mas quem o ensinou assim. Mas nós não. A gente cai na bandalha se a gente quiser, porque o Valdizinho, ele não teve um conhecimento melhor como eu e vocês estamos tendo. Eu já falei isso aqui numa época passada. Existem 3 inimigos declarados do crente, que quando você se levanta de manhã, ele já te dá bom dia, bom dia. Um é o próprio diabo. Jesus se deparou com ele ali no deserto. O outro é o mundo, que tanto nos afronta. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, tenha bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, eu vencerei. Irmão, você vence quem? O seu amigo? Não, você vence aquele, o teu adversário, quem está disputando contigo. Então ele bota o mundo como um adversário, como um inimigo. Tenha bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, nós vencereis também. E o terceiro inimigo é a carne. O Paulo fala que é aquela briga entre o espírito e a carne, para possuir a alma, os teus desejos, a tua imaginação, o teu intelecto, o teu raciocínio. O espírito ganha, você é um crente espiritual. Mas quando a carne ganha do espírito e abre para a tua alma, você é um crente carnal. Está entendendo? Então os 3. Mas existe um outro 4. Pouco conhecido. Verdadeiro destruidor do povo de Deus, está lá em Oséias. Não sou eu que falo isso. A Bíblia diz lá em Oséias 4, 6, que o meu povo foi destruído. Aí o destruidor do povo de Deus foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E no mesmo livro de Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então você veja que a ignorância espiritual, ela está intimamente. Interessante que não foi um ímpio, irmão. Deus fala isso com o próprio povo dele. Meu povo ele foi destruído porque lhe faltou o devido conhecimento. Eu vejo nesse texto aqui os dois, os protagonistas. Quem são os protagonistas? Eles seria assim aqueles que a cor principal é chamada de cor protagonista. Então, os protagonistas do texto 1 ali, é o próprio Senhor Jesus falando com Maria Madalena. Ela vai lá e fala, a Bíblia diz aqui, nós lemos aqui, aqueles que
haviam estado com ele, e também estes não creram. Você repetiu. Por fim, já que não estão crendo em Maria, nem nos dois, vai eu mesmo lá falar com ele. O próprio Senhor Jesus entrou e lançou-lhe a incredulidade e dureza de coração por terra. Você também repetiu. Aí ele falou: olha, quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê já está condenado, não é assim? Já o segundo texto já é diferente, irmão. Fala uma coisa linda. Enquanto lá ele apareceu, ele mandou uma, não acreditou, mandou dois, não acreditou, aí eu vou lá lançar a dureza de coração, a incredulidade e a dureza de coração por terra. Ele teve que ir. Já no segundo texto, os protagonistas já muita coisa, muda. Até o telespectador, que é o eunuco, já é diferente. Filipe fala assim: olha, já muda. Lá era incredulidade, não cria, e dureza de coração. Aqui, se creres de todo o coração. Já havia fé e dentro do coração, não a dureza de coração. E ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Uma pessoa ali que, diferente dos 11, não andou com o Senhor Jesus. E se tu for lá em Levítico 21, se eu não me engano, este homem, ele era duplamente impossibilitado de adorar no templo. A Bíblia diz aqui que ele havia ido, está no passado, a Jerusalém. Depois diz, ele regressava, novamente está dizendo, ido, ele já tinha ido, regressava, estava de volta, para adorar a adoração. Só que o eunuco, em Levítico 21, ele era proibido de entrar nas Assembleias Santas. Ele não podia entrar no templo. Como um gentil, um etíope, um africano, também havia o átrio dos sacerdotes, o átrio das mulheres, o átrio dos israelitas, e havia também o átrio dos gentios. Se você olhar nessa Bíblia de estudo, você vai ver que era do lado de fora, era no quintal do templo, lá fora. Então, duplamente, por ser um castrado e por ser um africano, um gentio. Mas ele foi lá adorar, ainda que não andou com o Senhor Jesus. Ele tinha, na ignorância dele, um certo entendimento e cria nisso. Você veja que a ignorância do povo de Deus é antiga. Eu estava lembrando, eu separei ali, quando eu estava ali, em Números 11, em Números 11, versículo 4, escuta aí, diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? O vulgo. Essa palavra vulgo aqui no grego, aliás, no latim é vulgus, significa povo, mas no original aqui no grego significa o povinho que estava dentro do povo. Vulgo, irmão, é popular. Por exemplo, se eu falar para você assim: Joaquim José da Silva, está vendo aqui de mim, Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, deve ser o mais conhecido como Tiradentes. Falamos de Canudos aqui, foi? Então, se eu falar assim, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, ou seja, mais conhecido como Lampião. Até uma tradução chamada Vulgata. A Vulgata, sabe por que se chama Vulgata? Porque um camarada, ele traduziu a Bíblia para o latim, no ano 300 e pouco, quase 400, e a população falava o latim. Ninguém entendia ali, a língua grega era da aristocracia da época. Então ele traduziu para o latim e começou a imprimir. Aliás, essa tradução, a Vulgata, ela foi a primeira Bíblia tradução a ser imprimida.
ali ano 400 e pouco depois de Cristo. Então, quer dizer, ele pegou lá do grego, traduziu para o latim, ele vulgarizou, ele popularizou as Sagradas Escrituras, porque se chama vulgata, tornou-se popular. Tem um terceiro, por exemplo, aquela mulher vulgar. Pensa logo nela, prostituta, vulgar, irmão, uma prostituta é uma mulher vulgar, se torna popular de outra forma, mas se torna vulgo, significa popular, o mais conhecido. Então, quando diz assim, o vulgo que estava no meio do povo, está dizendo o povinho, o mais conhecido, porque são sempre os mesmos, irmãos, são sempre os mesmos problemas. Aliás, deixa eu dar um outro exemplo, eu lembrei, acho que é Êxodo, eu tinha marcado ali também, Êxodo 12:38 diz, e subiu também com eles, quando Moisés, ele saiu do Egito ali, levando o povo, que o povo teve, o vulgo que estava no meio do povo, o povinho dentro do povo, teve ali desejo de comer os melões, os peixes, as cebolas, os alhos de graça eles tinham no Egito, né? Se você jogar em exegese bíblica, você vai cair em Êxodo 12:38. Você vai saber quem é esse vulgo. Está aqui, ó. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas e uma grande multidão de gado. Foi uma bagunça no meio do povo. Uma mistura de gente, egípcios, gentios, não, vou nessa também. Então você veja, e aquilo ali causou, você depois lê a história ali em Números 11, aquilo causou um grande desastre em Israel. Aquele vulgo, aquele povinho que estava dentro do povo, causou um grande desastre ali na vida de Israel. E eu vejo aqui nesses dois textos, por quê? Porque faltou um conhecimento, Deus estava abençoando, livrando, cada escape, livramento, indo ali, o maná já estava descendo, e o povo continuava murmurando, não entendendo, aquele povinho que estava dentro do povo. Às vezes não adianta, irmão, você estar dentro da igreja, se você, não é que você vai ter que se formar, estudar, fazer uma teologia, você precisa ter um entendimento espiritual do que Deus quer com você. Fizemos essa conscientização missionária. Eu vejo aqui no texto aqui de Atos e de Marcos, eu vejo uma ignorância de pessoas que andaram com Cristo. Ou não, está aqui, e não creram, e um que tinha tudo para não crer, creu de todo o coração. Bem, porque Deus, e também vejo aqui Deus provando também o servo dele ali, né? Porque ele já regressava, Filipe, ele regressava, foi falado aqui de Jerusalém, ele regressava, e de repente o anjo do Senhor apareceu para ele e diz, ora, desce agora, no caminho que está deserto, que vai de Jerusalém a Gaza, desce. Ele foi lá, ele pregava, nós temos aqui para as multidões, mas também pregava para uma pessoa. Eu enxergo isso, Deus provando, será que ele vai mesmo? Caminho que está deserto? Porque se tu lê Atos 8, tu vê ali que havia uma grande alegria, a igreja estava crescendo, os apóstolos foram ver lá, ele foi fazer em Samaria, e o povo ali, apareceu um camarada que fazia artes mágicas, tal de Simão, e houve ali um episódio ali, que eu não vou entrar porque a gente não tem tempo, colhendo os lauréis espirituais, de repente Deus disse, olha, agora desce lá, onde eu me lembrava aqui, porque Deus também prova, não provou só Filipe não, prova a mim e a você. É aquele tal negócio, presta atenção, tem um ditado que diz assim, eu não posso me evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, eu posso não, mas eu posso evitar que ele faça um ninho, pousou eu, sai daí, não é verdade? Então onde eu estava dali, aquele tal negócio, viu um passarinho assim, né, irmão? Ele não quer deixar ele fazer um ninho, ficar pensando mal de ninguém, mas ele deu aquela posada. E eu vi essa igreja onde cheia, eu me lembrei, veio quem? O pastor José Roberto, que trabalha na Conlup. E ontem veio uma missionária, uma diarista. Eu lembrei de 2 anos atrás, quando
milhões caindo pelas janelas. Porque às vezes o povo fala assim, não, irmão, peraí, é porque sexta-feira quase não vem ninguém. Não, mas não, é sábado é que vem. Ou seja, não, sábado não vem vencer, tudo bem. A comunidade vem na sexta. Passou um ano, aí veio o Vanderlei Cardoso no sábado. Também a igreja encheu, não foi isso? Aí Deus prova, traz um lixeiro a empregada doméstica. Eita Deus! E a igreja contém 8 bancos vazios. A primeira era a irmã Neve, lá no nono. Tinha 2 irmãs da Cib e depois a Rita, minha esposa. Será, irmão? O pastor falou para mim, irmã, nós vamos fazer ano que vem uma coisa, um negócio assim maior. Eu ainda vou falar para ele, claro, como espiritual. Eu creio que vai ser, porque ontem foi grande, espiritual, né? A empregada doméstica foi grande, ele estava aqui, viu. Veio lixeiro, 2 anos atrás, na comunidade evangélica, aliás. Aleluia! Vanderlei Cardoso precisa da oração dessa igreja. Bora lá, Fernando, porque você veio aqui no gelo também. Amém. Bora perto lá de casa. Era um lixeiro. É uma empregada doméstica. Mas são cheios da unção de Deus. Essa semana, lá no meu serviço, eu estava falando com um colega, ele não é crente, aí olhou assim, com uns chineses, assim, né, irmão? Aí, lá vem essa autoridade. Eu olhei um brigadeiro chinês, da Força Aérea Chinesa, um outro brigadeiro, uma mulher, todo de terninho, intérprete, né? E o comandante lá da aeronáutica foi conhecer lá as instalações do Hospital da Aeronáutica, lá o Centro de Tratamento de Queimado, que é referência no mundo. E o irmão, e essa autoridade veio ali. Eu olhei assim, aí eu lembrei isso ontem. Irmão, a verdadeira vida não é essa não. A verdadeira vida é a espiritual, porque é a espiritual que tu vai passar a eternidade. Então a faxineira e o lixeiro podem não ser uma autoridade nesse mundo, mas no espiritual eles são. Porque eu já vi eles falar, para, cai por terra e cai, sai dele, sai. Bem, irmãos, Deus prova. Não adianta, irmão, tem pai Cristo, eles andaram com Cristo. Andaram com Cristo. Será que tem gente que não é nada nesse mundo, e menos ainda no mundo espiritual? O diabo defeca na cabeça dele. Sai! Foi isso em Atos 9. 2 camaradas no Paulo expulsou um demônio, falou, sai dele aí, em nome do Deus de Paulo. O demônio riu, olha, eu conheço o Deus dele, e a Paulo também, mas quem é vocês para falar comigo assim? Meteu a mão na força dos dois, está lá em Atos. Tem gente que não é nada nesse mundo, e muito menos no mundo espiritual. Glória a Deus! Eu vejo Filipe aqui, irmãos, um diácono. Muita gente pensa que a igreja começou com missionários. Começou com 2 diáconos, foi, pastor? Estevão e Filipe, né? Filipe aqui não é um apóstolo não, irmãos. Aquele 5º pescador que foi chamado. Pedro e André, João e Tiago, e havia Filipe. Filipe é aquele camarada que os gregos foram falar para ele, aí ele chamou André e falou assim, Senhor Jesus, alguns gregos querem te ver. Porque Filipe é um nome grego. Entendeu? Então lá, né, no Oriente é assim. O nome diz alguma coisa. É tipo assim, vamos falar com o meu conterrâneo Filipe? E ele é um conterrâneo, vamos lá. E vamos pedir para ver Jesus. Por isso que os gregos vão falar com Filipe. Aquele Filipe que diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus falou, está tanto tempo comigo, Filipe. E tu diz, mostra a ti o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Esse é o apóstolo. Esse Filipe é aquele diácono lá, capítulo 6. Depois lá em Atos 28, ele aparece como evangelista, tinha 4 filhas na presença do Senhor que profetizavam, homem de valor, de coragem. O evangelista, mas não muda nada na minha vida. Mas mudar a responsabilidade, como o pastor disse aqui, continua dizendo, graças a Deus, a mesma pessoa. Porque tem ministros chamados por Deus e chamados de ministros de Deus. É uma grande diferença.
O maior testemunho, vou concluir, não temos mais tempo. O maior testemunho, preste atenção, não é aquele que você fala aqui no microfone, quando você tem uma oportunidade, não. O maior testemunho é aquele que fala de ti. O salmista lá no Salmo 126, não me engano, versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que estavam em Sião, a nossa boca, nós estávamos como aqueles, quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que estavam em Sião, nós estávamos com aqueles que sonham, eles estavam cheios de sonhos, aquela alegria, aquele deslumbre que viria pela frente. Aí o salmista diz assim, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de alegres cânticos. E as nações vizinhas, não era ele não, as nações vizinhas, diziam, grandes coisas o Senhor fez por estes. Será que teus vizinhos podem falar para ti? Será que lá onde você mora lá, os vizinhos, as nações vizinhas, eu creio que eles podem até te falar, o ímpio, ele pode te falar até de como você era, ele era assim. Mas hoje eu tenho visto que ele mudou, que ele é um diferente, entendeu, irmão? O maior testemunho é aquele que você fala no microfone, é aquele que você dá de si mesmo quando vem aqui na frente. Mas aquele que você, aí fora, estão vendo de ti. Havia uma mulher na cidade de Tiatira, o Senhor Jesus, ele repreendeu o anjo da igreja ali, trouxe uma palavra de repreensão que falou assim, olha, eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher aí que se diz profetiza. Não se sabe muito bem, segundo os teólogos, o que quer dizer isso, se havia mesmo uma mulher, ou se era uma mulher física, ou se era um referencial lá na época de Elias, de Acabe, sobre aquela rainha ímpia Jezabel. Seja de um modo ou de outro, sabe-se uma coisa, havia gente na igreja de Tiatira se dizendo profetiza, eu sou profeta, eu sou presbítero,